Beleza. Pessoal, boa noite. Gravação liberada. Hoje, né, vamos dar início ao nosso curso, né, preparatório para o Enem. E teremos, acredito, 22 aulas até a prova, tá? E essas aulas serão distribuídas nas terças e nas quintas, de 8 a 8h30, tá certo? Então, anotem na agenda esse encontro da gente toda terça e toda quinta, às 8 horas. Tá certo? Vou tentar ver se na terça-feira eu estudo mecânica e na quinta-feira eu estudo outra parte da física para a gente avançar em duas frentes e aí vocês avançam com maior velocidade no programa, tá certo? Então serão 22 aulas normais, fora uma outra no sábado de revisão. Toda aula fica gravada e vocês têm acesso a essa gravação no nosso canal lá do YouTube, tá certo? Então, a aula de hoje a gente vai fazer uma breve introdução à cinemática. A cinemática é o primeiro capítulo lá da mecânica que a gente vai estudar o quê? O movimento dos corpos, certo? E dentro da mecânica, a gente já viu lá na aula passada que a mecânica ela tem 3 grandes blocos. Nós temos a cinemática, nós temos a dinâmica e nós temos a estática. Provavelmente nós teremos 2 questões, certo? Envolvendo estes conceitos, certo? Então, vamos lá. Então, inicialmente, a cinemática é a parte da física que vai estudar os movimentos e suas causas, né? Então, a parte da física que estuda o movimento e suas causas é chamada de mecânica. Tá? Já a cinemática é o primeiro capítulo dentro da mecânica. Né? Ela vai estudar os movimentos? Vai. Só que ela não vai se preocupar ainda com as suas causas. Tá certo? Aí vai trabalhar com os conceitos de velocidade, conceito de deslocamento, o conceito de aceleração, o conceito de tempo de encontro, de velocidade relativa, de composição de movimentos, tá? Mas nada ainda inserindo a força. A força ela é apresentada para a gente na dinâmica, certo? E a estática, que é aquela parte da física que estuda o equilíbrio dos corpos ou dos fluidos, que é chamada de hidrostática. Então, daí desses 3 tópicos, normalmente eu encontro de 2 a 3 questões da nossa prova, tá certo? Então, começando por cinemática, nós precisamos responder alguns conceitos fundamentais. Então, o primeiro conceito é a gente entender o que é grandeza, tá? Eu digo que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Aí ele fala aqui, né, se você buscar no livro, ele diz lá, são as propriedades mensuráveis, ou seja, que se pode medir de um fenômeno, de um corpo ou de uma substância. Então, como é que eu posso classificar essas grandezas físicas? Eu tenho as grandezas adimensional, que são aquela que não tem unidade, é apenas um número, o valor numérico representa a grandeza, no caso, o CPF de uma pessoa, certo? Se você digitar na farmácia o seu CPF, sai toda a sua ficha lá, tudo aquilo que você comprou a partir daquele número. Você deixa de ser um nome e passa a ser um número para o sistema contábil. As grandezas escalares, né, que é a grandeza que, para ser compreendida, eu preciso de um número e de uma unidade. Então, temperatura, tempo, comprimento, certo? São grandezas escalares. E as grandezas vetoriais são aquelas que, além de um número, eu preciso de uma direção e de um sentido. Então, eu teria o conceito de deslocamento, o conceito de velocidade, o conceito de força, e por aí vai. Tá? Então, esses são os conceitos iniciais. Dentro de cinemática, eu preciso encontrar e responder esses conceitos. Certo? Eu preciso saber o que é um referencial,
entender o que é uma trajetória, diferenciar o que é um ponto material em um corpo extenso, definir o que é uma posição e um deslocamento, a definição de repouso e movimento, e fechando velocidade e aceleração. Então, o capítulo de sistemática, os conceitos básicos são esses, certo? Esses sete conceitos aí fundamentais. O primeiro conceito que a gente vai analisar é o referencial. Então, o referencial é aquilo que a gente vai escolher para que tudo que seja dito sobre o corpo seja comparado às características desse referencial. Então, por exemplo, para quem tem um irmão mais velho em casa, certo? Normalmente, né, o referencial de comportamento é o irmão mais velho. Então, quem é caçula, tudo que ele fizer, ele vai ser cobrado. Mas, rapaz, seu irmão mais velho não faria isso. Certo? Então, é um referencial de irmão, de pai, de mãe que você tem, né, a ser seguido. Certo? Então, na física é a mesma coisa. Então, quando eu vou descrever alguma característica de um corpo, eu vou comparar as características do corpo ou do nosso ponto de referência. Já o conceito de trajetória nada mais é do que a linha geométrica que vai ligar, vai unir todos os pontos que o corpo ocupou durante o movimento. Só que dependendo da posição que esteja o observador, ou seja, o referencial, a trajetória descrita pelo corpo, ela vai ser diferente. Ela vai ser observada de uma forma diferente. Então, por exemplo, essa falta aí que o Mengão cobrou lá na final lá do campo da Copa Rio, há uns 20 anos atrás, né? Dependendo da posição que o torcedor estava no campo, ele observou uma trajetória diferente da bola. Quem estava atrás do gol, ele vinha uma trajetória, ele via a bola exatamente fazer esse desvio para a barreira e retornando para a barra. Para quem estava na lateral da barra, do campo, ela viu outra forma de trajetória. Então, a trajetória é um conceito referencial, né? Relativo. Outro conceito aqui, ó, imagina que você está na bicicleta e essa velocidade, claro, da bicicleta eu considero ela constante, e eu arremesso um objeto para cima. Na hora que eu arremesso, essa bola, esse objeto vai sofrer ação de dois movimentos, um vertical e um horizontal. Um horizontal devido à bicicleta e o vertical devido ao meu lançamento. Quando o corpo ele sofre ação de dois movimentos, eu tenho uma composição de movimentos. Só que na aula de hoje não é para isso ainda. O que eu quero agora, para quem está montado na bicicleta, a trajetória descrita pela bola é apenas na vertical. A bola sobe e desce. Para quem está fora, ela observa os dois movimentos. Então, ela percebe a parábola descrita pela bola. No caso aí do míssil, claro, o míssil sem propulsão, o míssil sendo abandonado, para quem está dentro do avião, né, ele ia observar a queda do míssil caindo na vertical. Para quem está fora do avião, ele observa o arco de parábola descrito pelo míssil, né, ou pelo míssil ou pelo produto, né, os mantimentos arremessados aí até a ilha. O segundo conceito, diferenciar o que é ponto material e o que é corpo extenso. O ponto material é quando as dimensões do corpo elas podem ser consideradas desprezíveis. Por exemplo, se você vai viajar daqui para Porto Alegre, você vai percorrer 200, né, 5 mil quilômetros, não sei qual é a cidade que você está vendo, né, mas a distância em relação ao comprimento do seu carro, a dimensão do carro ela pode ser desprezada. Mas no caso aí desse companheiro aí que tirou a carteira por correspondência, as dimensões da vaga elas têm que ser comparadas com as dimensões do veículo. Ela precisa ser levada em consideração. Aí, nesse caso, o veículo é considerado um corpo extenso. Tanto é verdade que eu tenho o equilíbrio, a estática do ponto material e eu tenho a estática do corpo extenso.
Então, se você aprende logo agora o que é um ponto material e o corpo extenso, quando você chegar lá em estática, você já vai saber diferenciar os conceitos de um para o outro. Posição e deslocamento. Posição é como se fosse uma foto instantânea do corpo em relação ao meu referencial. Esse referencial para a cinemática, normalmente é a nossa origem. Então, essa posição inicial, que eu vou chamar de S0, é nada mais que a distância que o objeto está em relação à minha origem, ou o meu referencial. Se o corpo sai da posição A para a posição B, houve uma variação na sua posição, que eu chamo de deslocamento. O que eu vou deixar logo claro para vocês aqui, que o sinal na matemática, para a gente na física, significa sentido. Então, o sentido positivo é para a direita. Sentido negativo é para a esquerda. Sentido positivo é para cima. Sentido negativo é para baixo. Sentido positivo é o anti-horário. Sentido negativo é o horário. Aí ele é questão só de referência, tá certo? Então, como é que eu faço para determinar o meu deslocamento? Basta pegar a minha posição final e diminuir a minha posição inicial. Essa diferença é dada como deslocamento. O que a gente precisa saber logo é o seguinte: diferenciar o que é deslocamento escalar e o que é deslocamento vetorial. O deslocamento vetorial sempre será menor ou igual ao deslocamento escalar. Tá certo? Por quê? O meu deslocamento vetorial, ele independe da trajetória descrita pelo corpo. Depende de quê, professor? Depende do ponto de partida e o ponto de chegada. Você vai ligar esses dois pontos, o vetor, e vai medir o tamanho desse vetor. Só liberar a entrada de Isabel. Então, quando eu vou estudar deslocamento é uma grandeza vetorial. Eu não levo em consideração a trajetória descrita. Eu quero que eu leve em consideração apenas o ponto de entrada e o ponto de chegada, a distância, a linha reta, como a menor distância entre dois pontos é uma reta. Então, por isso que eu digo que o deslocamento vetorial sempre será menor ou, no máximo, igual ao deslocamento escalar. Vamos lá. Visto isso, vamos dar sequência aos conceitos básicos, que é exatamente o conceito de repouso e movimento. Cuidado que em Enem sempre é cobrado uma charge, né? Ou em física, ou em português, né? Para você fazer análise do texto. Então, o que é que diz aí? Uma tirinha, deixa eu só desligar o áudio de Vivi, que tá, beleza, Vivi, obrigado. Eu tenho uma tirinha da Turma da Mônica que diz que lá vai Cascão em cima do skate e diz, lá vai o ás do skate. Aí Cebolinha responde, Cascão, você não sabe que é proibido andar de skate aqui no Pike? Aí Cascão fala, mas eu estou parado. Quem está andando é o skate. Lembre que repouso e movimento é um conceito relativo. Se eu estou em movimento em relação a alguma coisa, aquela coisa também está em movimento em relação a mim. Então, como é que eu sei se o corpo está ou não em movimento? Basta você perceber se a distância entre os corpos alterar, ou seja, o corpo se aproximar ou se afastar, eu digo que o corpo está em movimento. Se a minha distância permanece sempre a mesma, eu digo que eu estou em repouso em relação ao objeto. Certo? Então, para saber se o corpo está em repouso ou em movimento, basta saber se a distância entre o objeto e o referencial
permanece ou não constante. Então, no caso aí, ó, para todas as pessoas que estão dentro do ônibus, em relação às pessoas que estão paradas, elas estão em movimento. E vice-versa. Agora, suponha que o ônibus esteja com a mesma velocidade do táxi. Então, como o ônibus nem se aproxima e nem se afasta do táxi, eu digo que as pessoas que estão dentro do ônibus estão em repouso em relação às pessoas que estão dentro do táxi. E vice-versa, porque é um conceito relativístico. Ele vai e volta. Se a verdade na ida é verdade, a volta tem que também ser verdade. Beleza? Vamos lá. Então, vimos o conceito de trajetória, corpo extenso, ponto material, repouso, né? Movimento. Então, se tem movimento, a palavra movimento lembra velocidade. Então, vamos calcular a velocidade média. Então, imagine que uma pessoa se deslocando saia no tempo igual a zero, ou no tempo que eu comecei a marcar, e após 4 segundos, ele está na posição 8. Então, se eu quero calcular a minha velocidade média, o que é que eu faço? Eu pego o meu deslocamento. Como é que eu faço isso? Posição final, menos posição inicial, 8 menos 0, divido por quê? Pelo tempo que eu gastei. Então, se eu pego 8 metros e divido por 4, eu encontro 2 metros por segundo. Quer dizer que a minha velocidade foi constante? Não. Eu posso ter, né, que eu não sou uma máquina, eu posso ter corrido mais num período e menos no outro. Mas, em média, eu percorri 2 metros a cada segundo. Por isso, vocês podem fazer as questões utilizando regra de 3. Pode cair isso em matemática. Uma questão de velocidade média em matemática, que é uma questão de razão. Já na classificação do movimento, lembra que a palavra movimento quer dizer velocidade. Então, eu estou classificando o vetor velocidade. Então, o que eu quero saber? Quando o corpo ele anda para a direita, eu já disse que na matemática, para a direita é mais. Então, se ele anda para a direita, quando a velocidade apontar para a direita, ela é positiva. E aí eu digo que o movimento ele é progressivo. Tá certo? Porque quando alguém pergunta para você o que é um movimento progressivo, aí o aluno fala, é um movimento quando a velocidade é positiva. Não disse nada. Eu digo que o movimento progressivo é aquele que o corpo ele anda para a direita. Já no movimento retrógrado, ele se desloca no sentido contrário. Ele é esquerda, ou seja, velocidade negativa. Então, quando eu estou classificando o movimento, eu só estou classificando o sentido do movimento. Se era para a direita, ou se era para a esquerda. Se ele for para a esquerda, ele é retrógrado. Beleza? Vamos lá. E aí, o último conceito para a gente poder fazer exercício, né, é o conceito de aceleração. Então, se a velocidade é medida a partir da variação da minha posição, a minha aceleração é medida a partir de quê? Da variação da minha velocidade. Ou seja, se eu parto do repouso e a minha velocidade ela começa a crescer, ou melhor, ela começa a variar, pouco importa se aumenta ou diminui, o meu movimento passa a possuir uma certa aceleração. E essa aceleração, ela surge com a ação de uma força. Lembra da lei de Newton? Força igual a ma? Né? Então, quando chegar em dinâmica, tudo que a gente aprendeu em cinemática, a gente joga para a lei de Newton, que continua valendo. Certo? Então, se eu quero calcular a minha aceleração, basta calcular o quanto a minha velocidade variou, se aumentou ou diminuiu, e dividir pelo tempo que gastou para medir esta ocorrência. Visto isso, eu tenho o primeiro movimento, que é o movimento retilíneo uniforme. É aquele que a minha trajetória é uma reta. Eu já falei para vocês que movimento lembra velocidade. Então, toda vez que você escutar a palavra movimento, o que vem na sua cabeça é velocidade.
Então, quer dizer que o módulo da velocidade permanece constante. Tá certo? Então, módulo da velocidade é constante e a minha trajetória é uma reta. A nossa famosa equação, né, do S igual a S0 mais VT, que é a equação do primeiro grau. O gráfico vai ser uma reta. Próxima aula a gente analisa a parte de gráficos, tá certo? Para a gente poder correr com a matéria. E a gente tem a famosa equação do sorvete, que é a equação que relaciona a posição que o corpo ocupa em função do instante, né, do tempo que eu quero medir. Então, para cada instante, eu vou ocupar uma posição diferente. Primeira questão do Enem, de 2020, a questão da segunda aplicação. Vamos lá. Diz o seguinte: nas estradas brasileiras, existem vários aparelhos com a finalidade de medir a velocidade dos veículos. Em uma rodovia, cuja velocidade máxima permitida de 80 km por hora, um carro percorre uma distância de 50 centímetros entre dois sensores no tempo de 20 milissegundos. De acordo com a resolução número 396 do Conselho Nacional de Trânsito, para as vias com velocidade até 100 km por hora, a velocidade medida pelo aparelho tem a tolerância de 7 km por hora, além da velocidade máxima permitida na via. Considere que a velocidade final registrada do veículo é o valor medido descontado o valor da tolerância. Nesse caso, qual foi a velocidade final registrada pelo aparelho? Antes de qualquer coisa, precisamos observar que a minha resposta está em quilômetros por hora e as minhas unidades estão em centímetros e em milissegundos. Eu preciso transformar. Lembra que eu tenho um sistema, o SI, né? O sistema SI, que também é chamado de M. Deixa eu só virar aqui minha pranchetinha, que está do lado errado. Sistema USI. O nosso sistema internacional, também conhecido como sistema MKS. M de metro, distância, K de quilograma, massa, e S, segundo, que é o tempo. Então, se eu estou trabalhando com o sistema internacional, eu preciso medir minhas distâncias em metro, a minha massa em quilo. Bel, vê, ele disse uma distância e deu um tempo. Tá? Eu calculo velocidade média nesse caso, tá? Vamos responder com calma. Tá certo? Então, o que é que eu tenho aí, ó? Eu tenho um veículo, o radar, o guarda lá medindo através do seu aparelho, e ele anda o quê? Ele percorre uma distância de 50 centímetros, que é onde tem duas faixas no chão do asfalto, e ele mede quando o pneu do carro passa por uma e passa pela outra. Ele mede esse tempo, tá? Então, a distância entre as faixas é de 50 centímetros, 2 palmos. E o tempo que o carro levou foi de 20 milissegundos. Então, se eu aplicar tranquilo, Marco. Eu recomendo que você tenha um caderninho e você coloca formulário, tá? E a gente vai trabalhar fórmula por fórmula para você ir ajudando na memória, na decoreba aí das fórmulas, certo? Então, o que eu tenho, tá? A minha velocidade é a distância que eu tenho pelo tempo. Qual foi a distância que eu percorri? 50 centímetros. Lembra que 1 metro corresponde a 100 metros, 100 centímetros. Então, 50 centímetros é 50 vezes 10 a menos 2 metros. E o tempo, o prefixo mili, é 10 elevado a menos 3. Milímetro, né? Mililitro é 10 elevado a menos 3. Fazendo essa continha, nós encontramos que a velocidade medida para que o carro percorra essa distância é de 25 metros por segundo. Só que a minha resposta está em quilômetro por hora. Então, como é que eu faço para transformar de metro por segundo para quilômetros por hora? Eu vou multiplicar
por 3,6. Então, anota aí. Para transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. O caso contrário, eu vou dividir por 3,6. Certo? Eu acho que o material que eu coloquei no grupo, tá? Os conceitos preliminares, e tem isso aí, tá certo? Se não, vocês me cobrem, e se por acaso alguém não estiver no grupo, me manda uma mensagem no WhatsApp. Então, multiplicando isso por 3,6, eu vou encontrar 90 km por hora. Só que a resposta que ele quer é o valor medido descontado a tolerância. Então, o valor que vai ser registrado de fato vai ser quanto? 90 menos 7. Eu mando para você de novo, Paulo, se preocupe não. Então, 90 menos 7 vai dar 83 quilômetros por hora. Porque o que o guarda vai aferir já é o valor, né, com a tolerância. Né? Então, a tolerância lá, o valor medido, descontado a tolerância, é de 83 km por hora. É por isso que, raramente, quando você passa por uma lombada, o valor que está registrado no seu velocímetro bate com o valor registrado na balança, na lombada. Porque ele tem essa tolerância que ele tem que abater. Porque se ele for medir toda hora, ele vai ter que ter muito processo, né, para anulação de multa. Certo? Então, minha resposta seria 83 km por hora, a minha velocidade registrada pelo radar. Beleza? Vamos embora. Questão 2. Também do Enem, só que agora de 2012. Tá? E o seguinte. Lembra que como essa aula fica gravada, depois com o material você pode assistir de novo e responder e depois tirar dúvida com a gravação. Uma empresa de transporte precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidade máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima é de 80 e a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, o cujo comando vale 60, a velocidade máxima é de 120. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima, ou seja, com velocidade constante e essa velocidade máxima é permitida, qual será o tempo necessário em horas para realizar a entrega? Então, veja que eu tenho dois trechos. Então, vamos lá. Eu tenho o trecho AB e tenho o trecho BC. O trecho AB, a minha velocidade máxima permitida é de 80. E a distância a ser percorrida também é 80. Então, se eu pego 80 e divido por 80, eu vou gastar 1 hora. Então, de A para B, eu gastei 1 hora. Se eu quero calcular de A para C, o que é que eu faço agora? Eu calculo de B para C e sumo tudo. T1 mais T2. Já no trecho BC, a minha velocidade é de 120 km. E a distância que eu vou percorrer é de 60. Então, 60 dividido por 120, eu tenho 0,5 horas, ou seja, meia hora. Então, qual é o tempo total que eu vou precisar para percorrer de A até C? Então, meu tempo total vai ser igual a quem? Vai ser igual ao tempo 1, ou seja, do trecho AB, mais o trecho BC. Então, 1 hora mais 0,5, eu vou ter um tempo total de deslocamento até a entrega final de 1 hora e meia, ou 1 hora e 30 minutos. Que é exatamente o tempo gasto no primeiro trecho, mais o tempo gasto
no segundo trecho. A soma vai dar 1,5 horas, ou 90 minutos, que seria 60 mais 30, né? Se a resposta fosse em minutos. Beleza? Então, questão simples, direta, né? Isso cai na prova e a gente errar, aí realmente a gente vai sofrer muito, né? Porque é uma questão dessa, a não ser aquela pessoa que vai marcar errada no gabarito, né, por nervosismo, é uma questão que mais de 90% do pessoal vai acertar. Certo? Questão 3. Vamos lá. Questão de 2021. Diz: no dia de 14 de julho de 2015, a sonda espacial norte-americana New Horizon atingiu o ponto mais próximo de qualquer artefato humano esteve do planeta anão Plutão. Lembre que o planeta Plutão ele foi rebaixado, né? Ele deixou de ser planeta e hoje ele é classificado como planeta anão. Neste instante, a distância da sonda à Terra era de aproximadamente 5 bilhões de quilômetros. A dificuldade dessa questão aqui é só você contar zero. Quantos zeros tem bilhões? Certo? Você faz 1, 10, 100, 1000, milhão, bilhão. Certo? E vai chegar na quantidade de zeros. As primeiras imagens de Plutão não chegaram à Terra instantaneamente. Quando enviadas através de um sinal de rádio, pois a velocidade da luz é de 3 vezes 10 à oitava. O momento da máxima aproximação de Plutão, o valor mais próximo do tempo decorrido entre o envio da imagem pela antena transmissora e sua recepção, aqui na Terra é de quanto? Ó, mesma coisa. Distância, velocidade, quero calcular o tempo. Velocidade, ΔE sobre ΔT. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho aqui a minha sonda, que está a 5 vezes 10 a nona quilômetros, que são os 5 bilhões de quilômetros a distância da Terra. A velocidade do som, da luz, né, é de 3 vezes 10 a oitava. E quer saber quanto tempo leva para chegar na Terra uma mensagem enviada pelo sonar aqui, pelo nosso radar. O que é que eu preciso lembrar? Aí eu trouxe para vocês, 10 elevado a terceira é quilo. 10 elevado a sexta é mega. 10 elevado a nona é giga, que é o nosso bilhão. E 10 elevado a 12ª é o tera, que é o trilhão. Tá? Então, anota no caderno esses prefixos gregos que geralmente é cobrado na prova, tá certo? Então, se eu tenho que a minha distância é em bilhões, é 10 elevado a nona. O que eu tenho que fazer é transformar isso para metro. Né? Então, converter isso para metro, eu teria que o meu tempo, a distância, dividido pela velocidade. Quanto foi a minha distância percorrida pela luz, né? pelo som, né? pelo sinal, né? O tempo emitido pelo som, né? Emitido pelo sinal, foi de 5 vezes 10 a nona. Como está em quilômetro, eu ainda coloco vezes 1000 para passar para metro e divido pela velocidade da luz, que é 3 vezes 10 a oitava. Né? Simplificando, eu vou ter aí que o tempo que a luz demora, o sinal, né? O sinal demora para chegar na Terra é de 1,7 vezes 10 a quarta segundos. Então, o tempo entre a emissão do sinal até a captura do sinal pela nossa antena leva esse tempo de 1,7 vezes 10 elevado à quarta. Certo? Então, a gente vê aqueles filmes de ficção, né, que o cara está lá num espacial, a comunicação, né, ela não é instantânea. A pessoa emite o som, emite o sinal, o som chega aqui e a gente vai responder, leva um delay entre a emissão e a captação. Mas o tempo que ele demora para chegar aqui é de 1,7 vezes 10 elevado à quarta segundos. Mais uma. Vamos lá. Essa é interessante, tá certo? De lá. Essa não foi do Enem, tá certo? Mas ela
tirando a pergunta que é feita no final, ela podia se encaixar perfeitamente no Enem. Tá certo? Se a pergunta fosse um pouco mais simples, eu diria, ó, anota isso aí. Diz lá, a onda verde ou a sincronização de semáforos é uma medida adotada em diversas cidades de modo a melhorar o tráfego de veículos por ruas e avenidas muito movimentadas. Numa determinada rua da cidade, existem 3 semáforos sincronizados. Olha lá. O primeiro, localizado na esquina da rua A, é temporizado para que o sinal dure 1 minuto aberto, tanto na luz verde quanto na luz vermelha. O segundo sinal está a 200 metros distante, tem a mesma temporização, ou seja, ele fica 1 minuto aberto e 1 minuto fechado. Só que tem um atraso de 8 segundos. Na hora que o primeiro sinal abrir, após 8 segundos, o segundo sinal vai abrir. Então, se eu quero pegar os 3 sinais abertos, é isso que eu chamo de onda verde, eu tenho que, ao percorrer esses 200 metros, eu tenho que chegar nele antes que o outro feche. O terceiro sinal, né? O terceiro sinal, localizado a 400 metros, além do segundo, então, do primeiro para o segundo, eu tenho 200. E do segundo para o terceiro, eu tenho mais 400. Então, do primeiro para o terceiro, eu tenho 600 metros. E eu quero pegar os 3 abertos. Quando este ativa o sinal verde, a velocidade mínima, que eu pulei uma frase aqui, né? Aí um atraso de 48 segundos em relação ao primeiro. Então, quando o primeiro acender, depois de 48 segundos, é que o último vai ligar, vai ficar verde. É o tempo que eu tenho para chegar lá. Considerando que um carro passa pelo primeiro semáforo quando o sinal está aberto, qual é a velocidade mínima? Ele quer a mínima, ele não quer a máxima. Tá? Eu vou dar essa dica lá no final. Que se pode desenvolver para aproveitar uma onda verde, ou seja, pegar os 3 sinais abertos. Então, lá. Então, preparei uma animaçãozinha para ajudar você. Então, você tem os 3 sinais, tá certo? Então, quando o primeiro abriu, eu parti. Quando eu chegar no segundo sinal, o sinal tem que abrir. Ou seja, quanto tempo eu tenho que chegar no segundo? Eu tenho 60 segundos, que é o tempo que ele fica aberto, mais 8 segundos. Ele demora para ligar. Então, eu tenho que chegar lá no máximo, porque se eu quero calcular a velocidade mínima, eu tenho que usar o tempo máximo. Porque quanto mais devagar, mais tempo eu gasto. Se eu fazer uma corrida, se eu gastar mais, se eu andar mais rápido, eu vou gastar menos tempo. Então, se eu quero andar com a menor velocidade, eu tenho que pegar o meu tempo maior. Então, qual é o meu tempo maior que eu tenho? Eu tenho 60 segundos que ele fica aberto, mais 8 segundos que ele demora para abrir. Então, de A para B, de A para B, de A para B, qual é a distância que eu ando? Eu ando 200 metros. E qual é o tempo que eu gasto? 68 segundos. Já para o terceiro sinal, o que é que ele diz? Ele leva 48 segundos para abrir e mais 42 para funcionar. Ao contrário, é 48 para fechar e mais 48 para abrir. Então, no total, eu tenho 90 segundos para chegar nele. Partindo do começo, lógico, né? Então, vamos lá, fazer a continha agora. Então, qual é a distância total que eu tenho para percorrer? Ou seja, de A até C, eu tenho 90 segundos. Esquece por enquanto B. Tá certo? Porque se eu não chegar em C e ele estiver aberto, fechado, não adianta nada. Então, eu quero saber se eu for chegar em C. Tá certo? Então, qual é a distância que eu vou andar até C? De A para C, a minha distância vale 600 metros. Então, 600 dividido por 90, 600 dividido por 90, eu vou ter
6,67 metros por segundo. Só para a gente ter uma noção de velocidade, se eu multiplicasse por 3,6, seria uma velocidade de 24 km por hora. Então, minha velocidade, por enquanto, seria de 24 km por hora. O que eu preciso saber é se eu tiver essa velocidade, eu consigo passar pelo sinal B? Como é que eu faço essa conta? Ó, se a distância para até B é de 200 metros, e a minha velocidade é 6,77, se eu dividir isso, me dá um tempo aproximadamente de 30 segundos. Quanto tempo eu tenho para chegar lá? Eu tenho 68. Então, como 30 é menor do que 68, conclusão, eu consigo passar em B com o sinal aberto. Então, a minha resposta correta seria 24 km por hora. Tá? Então, se eu desenvolver esta velocidade, eu consigo pegar todas esses sinais abertos. Bem, eu vou repetir. O que a questão quer da gente? Quer que a gente ultrapasse os 3 sinais. O primeiro não, né? Porque o primeiro já diz que quando você chega, ele abre. Ele acabou de abrir, então o primeiro não entra na conta. Certo? Ele vai passar pelo segundo e vai passar pelo terceiro. Qual é a distância que eu tenho para chegar no terceiro? É a distância de A para B mais de B para C. Eu tenho quanto? 600 metros. Quanto tempo o sinal 2, então o sinal 3 fica aberto? Ele fica 48 segundos para abrir, mais 42 segundos aberto. Então, esse tempo somado, 48 mais 42, me dá 90 segundos. Então, se eu sair de A agora, eu tenho 90 segundos para chegar em C. Se eu levar mais tempo que isso, eu vou ficar no sinal fechado. Tá certo? Isso é a minha velocidade mínima, né? Que eu tenho para chegar lá. Se eu quiser saber qual é a velocidade máxima, aí eu tenho que pegar o tempo mínimo. Porque quanto maior a velocidade, menos tempo eu vou demorar para chegar. Então, se eu pegar 600 metros e dividir pela distância, pelo tempo, né? O tempo aberto seria 90. Então, eu encontro 6,67. Só que antes da resposta, eu preciso garantir que eu consiga atravessar o 2. Só que para passar o sinal 2, eu tenho somente 68 segundos. E tenho que saber quanto é que eu ando com esta velocidade de 24 km por hora, quanto tempo leva para andar os 200 metros. Então, para percorrer essa distância, eu vou gastar 30 segundos, que é mais do que necessário. Porque, vê, qualquer tempo aqui maior que 8 e menor do que 60, o sinal está aberto. Eu nem posso chegar antes de 8, porque senão o sinal está fechado, e nem posso chegar depois de 60, que senão o sinal vai estar fechado também. Então, o valor tem que ser maior que 8 e menor que 60. Pode ser que você vá tão devagarzinho que o sinal abra e feche 2 vezes. Aí, bicho, você andar 200 metros e o sinal abrir e fechar 2 vezes, aí você está andando. Você não está andando de carro. Tá certo? Então, por isso eu estou falando pela primeira abertura. Beleza? Recomendo rever essa questão com calma depois, tá certo? Vamos lá. Oxe, era a última. Quen. Pois bem. Gente, então, pessoal, quinta-feira, nós vamos dar sequência ao programa, certo? Nós veremos movimento retilíneo uniformemente variado. Só vou parar a gravação, porque assim que a gravação estiver liberada, eu vou disponibilizar o link para vocês, certo? E vocês tentem